No vídeo de hoje, eu vou apresentar para você um assunto que a maior parte dos concurseiros nem deve assim reconhecer só pelo nome, se eu disser só o tópico aqui, tá? Mas com certeza já deve ter resolvido algum exercício a respeito, ou já deve ter ido para alguma prova e de repente caiu esse assunto lá, tá? Hoje nós vamos falar sobre raciocínio lógico, seguindo a nossa organização aqui, e o assunto escolhido foi lógica de primeira ordem. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor Kio, professor de matemática e raciocínio lógico aqui da Bravo Concursos, e antes de pedir qualquer coisa, só tenho um pedido a te fazer. Fica comigo até o final desse vídeo para você ver se realmente esse conteúdo vai agregar para você, vai acrescentar para que você possa ficar mais preparado para alcançar a sua aprovação. E lá no final, se você julgar pertinente, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa os sininhos para receber as notificações do Bravo Concursos, que é disparado aí o melhor canal de concursos aqui do YouTube. Então vamos lá, vamos começar a falar de lógica de primeira ordem. Eu não vou trazer uma definição formal aqui, nem termos muito técnicos, porque o nosso objetivo é fazer você acertar o maior número de questões possíveis desse assunto, tá? Então, para falar de lógica de primeira ordem, nós vamos falar de quantificadores, nós vamos focar em como que as bancas cobram isso aqui, tá? E aí, quantificadores, você já viu isso lá em diagramas lógicos e tem a chance agora de rever, é bom para você aproveitar a solidificar melhor aí o seu aprendizado, tá? Então, vamos lá, vamos começar com o todo ou qualquer, né? Nós temos aí quantificadores que são chamados universais, tá? E aí nós temos também o algum, o existe ou pelo menos um, que já tem a ideia de um quantificador existencial, tá bom? E eu vou trazer alguns símbolos aqui para que você não seja pego de surpresa. Se por acaso aparecer, você já sabe, ó. Então o A deitado, né, seria a ideia do qualquer ou para todo, tá certo? Então o A deitado significa qualquer ou para todo, é um quantificador universal. Tá? E nós temos também o E invertido, o E ao contrário, que aí ele simboliza o existe, tá? Então ele tem a ideia de algum, existe, pelo menos um, e ele então é um quantificador existencial. Nós temos uma terceira classe aí também de quantificador universal, só que nesse caso seria o nenhum, tá? O nenhum tem a mesma ideia aí do não existe, tá certo? Bom, vamos lá. Para falar sobre o que as bancas cobram, o que mais cai é você ter que negar uma frase que tem esses quantificadores, tá? Então você tem uma frase e aí você sabe que aquela frase é falsa, o que você pode concluir, já que aquela frase trata de quantificadores. Então, para saber fazer a negação de uma frase que tenha quantificadores, nós vamos estudar aqui para você não escorregar e não cair onde as bancas tentam derrubar vocês, certo? Bom, vamos lá. Um quantificador universal, quando você tiver um qualquer ou um todo lá na sua frase, fica atento, porque a hora que você vai fazer a negação disso, você vai automaticamente precisar de um quantificador existencial, tá? Aqui tem a maior parte das pessoas que vão fazer isso pela primeira vez acabam errando, porque quando eu digo a frase todo paulista é trabalhador, e eu peço para você negar isso, você já pensa, então nenhum paulista é trabalhador. Quando na verdade não é bem essa a ideia. Dizer que todo paulista é trabalhador quer dizer que se qualquer paulista que eu pegar, automaticamente ele é trabalhador. Quando eu falo que tem um paulista, né, pelo menos um, que é paulista que não trabalha, bom, aí eu já neguei a sua frase, porque ela diz, né, que todos são trabalhadores, né? E aí eu pego um que não é, pronto, eu já neguei ela. Então fica atento que para fazer a negação de um quantificador universal, você vai precisar de um quantificador existencial, tá? Então você vai precisar do algum, do existe ou do pelo menos um, tá? Eles têm a mesma ideia, são palavras aí, digamos, que você pode usar qualquer uma delas que não faz diferença, tá? E quando você quiser fazer a negação de um quantificador existencial, automaticamente você vai precisar de um quantificador universal. E fica atento que, além de você trocar um quantificador pelo outro, você vai precisar também negar a ideia da proposição ali que está envolvida, tá? Então vamos trazer exemplos para você entender bem o que eu estou falando aqui, ó. Vai lá, vamos trazer uma sentença P. Ela diz assim, ó, todos os homens são bonitos. Então olha o que eu estava dizendo, ó. Se é homem, automaticamente, então, é bonito. Então, essa frase está dizendo que qualquer homem que eu pegar, automaticamente, ele é bonito. Se eu quero fazer a negação dessa frase, como ela trouxe um quantificador universal, eu vou ter que trocar para um quantificador existencial. Então, eu já posso começar com existe homem, pelo menos um homem ou algum homem, tá? E aí eu tenho que negar a ideia da frase, porque a frase diz que todos os homens são bonitos. Como eu estou dizendo aqui a negação, então eu vou dizer que algum homem não é bonito, tá? Então, existe pelo menos um homem que não é bonito. Isso eu estou negando a ideia de todos os homens são bonitos, tá? Mais uma frase aí, ó, para você ver. Que sentença aqui? Existe mulher interesseira. Então, eu estou dizendo para você que existe mulher que é interesseira, tá certo? Se eu quero fazer a negação dessa frase, dessa sentença, eu percebo que como eu comecei com existencial, aqui eu vou precisar trocar por um
universal, tá? Então eu vou ter que trocar aqui pelo todo ou pelo qualquer. Então eu posso começar falando, ó, todas as mulheres, tá? E aí eu tenho que lembrar de negar a ideia da frase. A ideia da frase diz que existe mulher que é interesseira. Então mulher é interesseira. E aqui eu vou negar isso. Então eu vou dizer que todas as mulheres não são interesseiras, tá? Então fica atento quando você for fazer a negação para não cair aí e não errar de bobeira. Vamos limpar a tela aqui para a gente falar um detalhe também que pode aparecer nas questões, tá? Que é importante, fica ligado nisso aqui. Ó, se você tiver uma frase que tem a ideia do nenhum e você queira fazer a negação dessa frase, como nenhum é um quantificador universal, você automaticamente vai precisar de um quantificador existencial, tá? Então vai fazer a negação de uma frase que tem nenhum, nenhuma, não existe, você vai usar o algum, o existe ou pelo menos um, tá? E ao mesmo tempo, se você quiser fazer uma negação, né, de uma sentença que tem um quantificador existencial, além de usar o todo e o qualquer que você já viu, você também pode usar o nenhum, tá? A diferença é a seguinte: lá quando você ia fazer a negação, né, de um existencial e aí utilizar o todo e o qualquer, você tinha que negar a ideia da proposição. Tá? Além de trocar um quantificador existencial pelo universal, todo e qualquer, você tinha que negar a ideia envolvida lá na proposição. Aqui, tanto faz se você vai negar o nenhum para usar o existencial, ou se vai ser negar o existencial para usar o nenhum. Tá? Aqui você vai só trocar um quantificador pelo outro, né, se for o nenhum, e aí você não muda a ideia da proposição, você mantém a ideia envolvida. Tá? Vou trazer exemplo, porque aí fica mais fácil para você me acompanhar aqui. Ó. Vamos lá, vamos pegar o exemplo R. Nenhum homem é interesseiro. Tá? Essa frase diz o mesmo que não existe homem que é interesseiro. Então, se eu for fazer a negação dessa frase, como eu comecei com nenhum, eu vou automaticamente, né, que é um universal, eu vou precisar de um existencial. Então, eu vou precisar dizer algum, existe, ou pelo menos um homem, ele é interesseiro. Tá? Então, nesse caso, perceba que homem é interesseiro, que era a sentença na proposição que eu tinha, a ideia que eu tinha na proposição ali, ela vai ser mantida, tá? Você não vai negar. Então, vou negar o nenhum, eu vou usar um existencial e vou manter a ideia da proposição do jeitinho que ela estava, tá? Então, nenhum homem é interesseiro, nega isso. Pelo menos um homem é interesseiro, tá? Vamos trazer outra aqui, ó, que alguma mulher é descontrolada, tá? Então eu estou falando que existe mulher que é descontrolada. Quero fazer a negação disso. Bom, como aqui eu tenho um quantificador existencial, o algum, tá? No sentido de existe, pelo menos um tem essa característica. Então, aqui quando eu for negar isso, eu tenho duas possibilidades. Eu já aprendi que eu posso usar o todo e qualquer, só que aí eu vou precisar negar a ideia da proposição, ou eu posso usar o nenhum, tá? Então, quando eu digo que alguma mulher é descontrolada, eu posso começar dizendo a negação disso como nenhuma mulher é descontrolada, tá? Então perceba que mulher é descontrolada, a ideia na proposição ali envolvida, ela se manteve, porque eu troquei o existencial pelo nenhum, tá? Bom, último detalhe antes de a gente passar para os exercícios, nós podemos também nos referir aqui ao quantificador existencial como particular, tá? Então, como o universal, ele fala do caso geral, né, a gente pode se referir ao existencial como particular. Então, às vezes o exercício vai falar para você, olha, que no caso particular, né, ou no universal, enfim. Então, já fica sabendo que particular pode ser o mesmo que existencial. Você vai estar falando do algum, do pelo menos um ou do existe. E, por fim, como o nenhum ele é um caso de um quantificador universal, a diferença dele do todo e qualquer é que no todo e qualquer vai ser um universal afirmativo e no nenhum vai ser um universal negativo. Tá? Então bora lá fazer exercício para a gente praticar e para ver como é que as bancas cobram esse assunto aqui. E o primeiro exercício que a gente vai trazer aí já é da FGV. Vamos ver como é que essa banca aborda esse assunto. Ó. Ela diz assim o exercício: considere a sentença: todos os caninos, quando ameaçados, fogem ou atacam. A negação lógica dessa sentença é... Então perceba que você vai ter que fazer a negação dessa sentença e a sentença já traz de cara um todos ali, tá? Que é um quantificador universal. Se você quer fazer a negação de um quantificador universal, perceba, você vai precisar de um quantificador existencial, tá? Então, de cara, já dá para você perceber que a letra B não pode ser, porque ele traz um universal, a letra C pelo mesmo motivo e a letra D também o mesmo motivo, tá? Então, eu já tenho aqui que se eu tivesse que chutar, eu já tenho 50% de chance, sair de 20 para 50, tá? Só de perceber isso, que é só trocar a negação de um quantificador existencial todo e qualquer, você vai precisar do existencial.
Tá? Então vamos lá. Agora, vamos analisar um pouquinho a frase. A frase diz assim: todos os caninos, quando ameaçados, o que eles fazem? Fogem ou atacam. Então, se você pegar um canino que foi ameaçado, a consequência que você vai ter é que ele vai fugir ou atacar. É isso que a frase está falando, né? Qualquer canino que, quando é ameaçado, ele vai ter essa reação de fugir ou atacar. Então, nesse caso, como a gente vai fazer a negação aqui, né? Então, essa ação que ele vai ter de fugir ou atacar, eu também vou ter que fazer a negação dela, tá? Então lembra, trocar o todo, né? Negar uma sentença que tenha todo, você vai trocar para um existencial e vai trocar a ideia lá da sentença. Então, um canino quando ameaçado, ele foge ou ataca, né? Então, nesse caso, eu vou pegar um canino ameaçado que ele não vai fazer isso, de fugir ou atacar. Tá? Então eu vou ter que inverter essa ideia. E aí lembra que se você vai fazer a negação ali de um ou, né, a gente tem que lembrar que a negação de um ou, ela acaba virando um e. E aí na letra A você já percebe que as duas coisas ali estão erradas, ó. Ele fala que existe canino, começou bem, existe, né, universal, o existencial. Só que ele fala existe canino que não é ameaçado, né? A gente não vai, não. Aqui a gente quer um canino que é ameaçado e aí ele não vai ter aquela característica de fugir ou atacar, tá? Então ele fala que não é ameaçado, ele foge ou ataca. Não. Aqui a gente já sabe que quando eu vou negar a ideia da proposição, vai acabar virando um e, tá certo? Então o correto seria, ó, todos, vou negar isso, vou usar o existe, tá certo? Aí a frase diz que os caninos, quando ameaçados, eles vão fugir ou atacar. Então eu vou dizer para você que essa frase, né, que negar essa frase é dizer que tem pelo menos um canino que quando é ameaçado, o que ele vai fazer? Ele não vai fugir e ele não vai atacar. Lembra que a negação do ou é nego as duas e troco pelo e, tá? Então ele não foge, não ataca, não foge e não ataca. Isso fica correto ali na letra E, né? Porque existe canino que é ameaçado e não foge e não ataca. Próximo exercício da FEPESE diz assim, ó: considere a seguinte afirmativa: nenhum homem é feliz. Para falsificar a afirmativa acima, é necessário e suficiente que se tenha. Vamos lá. Então a afirmativa diz: nenhum homem é feliz. Já tem o nenhum ali, quantificador universal, tá? Se você quer falsificar a afirmativa, né? Você quer que essa afirmativa ela seja falsa, nós vamos estar procurando a negação dela, né? Para ela ser falsa, nós vamos ter que usar a ideia de um quantificador existencial, né? Vou negar o nenhum, eu nego com um existencial. Então eu vou ter que procurar a ideia de existe, de algum ou de pelo menos um, tá? Então se a frase é nenhum homem é feliz, a ideia é de não existe homem que é feliz, tá? Se a gente vai pensar, né, que essa frase é falsa, a gente vai dizer que pelo menos um homem, basta apresentar um homem que é feliz, que a gente vai ter, então, a frase sendo falsa, tá bom? Então nós precisamos da ideia de pelo menos um homem feliz, tá certo? Só que aí ele usou essas palavrinhas para te confundir, ó. É necessário e suficiente que se tenha. E aí toma cuidado, então, porque nós vamos ter que analisar as alternativas com um pouquinho de calma. Vamos naquelas mais fáceis da gente eliminar, né? Vamos lá na letra D e na letra E. Lá ele está falando que para que você tenha essa afirmativa como falsa, você deve ter um homem infeliz. Não, se você trouxer um homem infeliz, você está corroborando com a frase. Nenhum homem é feliz. Eu te apresento um homem infeliz, isso não contrariou de jeito nenhum, né? Isso não fez a frase ficar falsa, tá certo? Então, aí está no mesmo sentido da frase. E todos os homens infelizes piorou, né? Porque se eu falar que todos os homens são infelizes, é o mesmo que dizer que nenhum homem é feliz, tá? Então essas duas frases aqui, a letra D e a letra E, de cara você não poderia marcar de jeito nenhum, tá? Agora nós vamos ter que ver por que a A, B e a C, qual delas serve e qual delas não serve. E aí nós vamos ter que analisar essa ideia de necessário e suficiente. Uma coisa suficiente, basta ela acontecer para que a outra aconteça também, tá? Se é suficiente, acontece, ó, aconteceu a outra também. Então ela é suficiente para garantir a outra, tá? Agora, necessário é um pouquinho diferente. Necessário é assim, ela tem que acontecer para que a outra aconteça. Sem ela, não tem jeito da outra acontecer, tá? Então, necessário é um pouquinho diferente de suficiente. A gente vai ter que analisar um por um, tá? Vamos lá. Então, nós temos aí, ó, a ideia do que nós queremos aí, que a frase nenhum homem é feliz seja falsa, né? Então, a gente já viu que vai ter que ter a ideia que a gente precisa é que pelo menos um homem seja feliz, tá bom? E aí quando ele fala que todos os homens são felizes, isso é suficiente? Sim, se todos são felizes, pelo menos um é, tá certo? Agora, se eu perguntar para você, isso é necessário? Não, necessário não é, tá?
tá? Porque eu não preciso de todos os homens felizes nesse caso, preciso de pelo menos um, basta um, tá? Ou se eu tivesse 3, ou se eu tivesse 5, ou se eu tivesse 10, se eu tivesse 80%, se eu tivesse a metade mais um, né? Eu teria, nesse caso, condições de falar que essa frase é falsa, né? Por exemplo, poderia apresentar 1, 2, 10 ou 15, ou quase todos, né? Mas eu não precisaria de todos eles. Então, suficiente é, porém necessário não. Então, a letra A a gente não pode marcar. Já na letra B, a gente tem um homem feliz. E aí eu pergunto, é suficiente que a gente tenha um homem feliz? Sim, é suficiente, basta ter um homem feliz, né? A ideia é, existe pelo menos um homem que é feliz porque ele negou essa frase. E também isso é necessário, porque sem esse um cara feliz aí, a frase não fica falsa. Né? Se você não conseguir achar esse cara feliz, você não contraria a frase. Né? Você não faz ela ficar falsa. Então, nesse caso, é necessário e é suficiente. Então, a letra B vai ser o gabarito aí da questão. Lá na letra C, você tem uma ideia parecida com a de todos os homens são felizes, né? Mais da metade dos homens são felizes. Isso é suficiente? Sim, se você mostrar para mim que mais da metade dos homens são felizes, já negou a frase que dizia que nenhum homem era feliz, tá? Então, isso já serve para negar. É suficiente? Isso acontece, nega a frase. Agora, não é necessário. Tá? Porque você não precisa da metade. Sem a metade, ainda é possível mostrar que essa frase é falsa? Sim, basta pegar 1, basta pegar 2, 3, 10, enfim. Né? Você não precisa necessariamente pegar a metade, tá certo? Então aí, nesse caso, ele não é necessário. Então, a letra C também fica errada. Nesse caso, a alternativa correta realmente é a letra B. Para a gente finalizar, então, os exercícios de lógica de primeira ordem, vamos trazer agora um exercício da IBAD que fala assim, ó. Assinale a alternativa que corresponde a uma proposição universal negativa. Olha que simples. Você tem que assinalar a proposição universal negativa. Ó, universal negativa, você vai pensar o nenhum ou não existe. Tá? Então vamos lá, vamos analisar as sentenças aqui. Ó. A letra A, algum restaurante dessa rua está aberto. Algum é existencial, então não serve, tá? Todos os brasileiros da... Opa, todos é uma universal, porém é afirmativa, então não serve, tá? Algum surfista, de novo, algum existencial, não quero, tá? Lá na letra E, ó, existe alguma farmácia? Não, existe, é existencial, também não serve. Então, a universal negativa, a única sentença que a gente pode marcar é a letra D. Nenhum convidado é de Pernambuco. Bom, agora eu jogo a bola para você, né? Agora é fazer bastante exercícios, resolver muito exercício aí de lógica de primeira ordem, porque é assim que você vai consolidando e vai ficando cada vez mais próximo aí da sua aprovação, tá certo? Te espero no próximo vídeo, a gente se vê lá então, até mais.